Olá, paz de Jesus, estamos no terceiro dia nesta semana, meditando no programa Coisas do Alto, sobre os anjos, sobre o anjo da guarda. E hoje, um tema que eu gosto muito de falar a respeito do anjo da guarda é que ele é o nosso protetor. Então, eu reservei aqui algumas passagens para a gente meditar rapidinho, né? Quando o patriarca Jacó, ele estava já no fim de seus dias, já estava em idade avançada, e ele tinha que passar a bênção para os 12 filhos dele, que nós conhecemos, 12 filhos de Israel. Ele deu a bênção e ele se lembrou de toda a vida dele. Por que ele chegou na velhice? Porque ele foi protegido pelo anjo da guarda dele. E ele orou assim, Gênesis capítulo 48, versículo 16. O anjo que me guardou de todo o mal, abençoe os meus meninos. Então fica bem claro, se Jacó chegou até a idade avançada, é porque ele teve um protetor ao lado dele, um anjo que o protegia e o livrava de cada mal, livrava o tempo todo, toda vez que ele corria algum risco de vida, ele tinha um anjo ao lado dele o protegendo. Uma outra passagem também nesse mesmo sentido é do Salmo 90, Salmo 90 que é muito conhecido, versículo 10 e 11. Nenhum mal te atingirá, diz o salmista. Nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Deus mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Veja, que passagem, que promessa maravilhosa. Deus deu uma ordem aos anjos dele, que te guardem em todos os teus caminhos. Por isso, se você tiver fé, nenhum mal te afligirá, nenhum flagelo chegará até a tua casa. Nenhuma dor assim constante, dor tremenda. Dificuldades nós vamos ter sempre, nós já meditamos isso no programa, mas é preciso que nós confiemos na proteção do nosso anjo da guarda, que está o tempo todo trabalhando conosco. Se você dorme, ele não dorme, ele fica do teu lado 24 horas por dia, te protegendo, certo? Outra passagem, agora é do próprio Jesus falando. Quando Jesus foi preso, quando os soldados vieram para prender Jesus, Pedro quis dar uma de valentão, né? E eu acho isso uma virtude linda de Pedro, porque ele queria defender o mestre dele. Então, a gente sempre se lembra, Pedro negou Cristo, mas não reflete quando Pedro quis defender o mestre dele. E ele desembanhou a espada, cortou a orelha de um dos soldados. Jesus o repreendeu e disse assim, Pedro, guarda a tua espada. Crês tu que não posso invocar meu Pai, e ele não me enviaria imediatamente mais 12 legiões de anjos? Quer dizer, Jesus sabia muito bem que ele tinha que passar por aquilo. Se não tivesse, os anjos viriam protegê-lo, os anjos viriam defendê-lo, porque ele é o mestre dos homens e ele é o rei dos anjos também. Então ele deu essa bronca em Pedro. Outra passagem, essa eu gosto muito, e um dia eu quero falar com mais profundidade dela, né, que está lá em 2 Reis, capítulo 6. O que acontece? Havia um profeta chamado Eliseu. E esse profeta, ele estava sendo que um empecilho para que uma nação vizinha de Israel pudesse fazer guerra contra Israel, vencer Israel, porque eles tinham um exército muito mais numeroso, né? E assim acabar tomando posse de todas as terras de Israel. Mas eles tinham um empecilho. Eliseu estava no meio do caminho. Eliseu era um homem muito abençoado por Deus. E quando esse rei inimigo de Israel mandou todas as suas tropas, todo o seu exército, um numeroso exército desceu até onde ele estava, né? Estava Eliseu e seu discípulo. E o discípulo de Eliseu falou, agora estamos perdidos, olha o exército deles, é numeroso demais, nós não vamos vencer. Eliseu diz assim, não temas, os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E aí Eliseu fez uma oração, pediu para que Deus abrisse os olhos do servo dele, do discípulo dele, e o discípulo, diz a palavra, quando abriu os olhos de novo, viu toda aquela montanha onde eles estavam ali acampados, cheia, repleta de um exército de cavalos de fogo. Então veja como Deus protege os seus filhos, aqueles que são os seus eleitos, os seus amados. Ele manda uma legião de anjos. E para encerrar esse bloco, eu gostaria até de lançar uma novidade aqui que poucas pessoas conhecem, essa novidade. Até os anjos têm anjos da guarda, você sabia? Lá no livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 22, o anjo Gabriel, ele estava fazendo algumas revelações para Daniel,
E ele disse que quando ele teve que levar uma mensagem a uma nação vizinha de Israel, chegando lá, ele foi cercado por adversários. A igreja entende que esses adversários são os espíritos ruins, os anjos maus, ou seja, os demônios. E Gabriel disse assim: contra esses adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, o vosso chefe. Veja, o arcanjo Gabriel, aquele que anunciou a Maria, que ela seria a mãe do Salvador, tem um anjo da guarda. Esse anjo não é mais ninguém do que o arcanjo São Miguel. Então eu acho isso incrível, espetacular. É fascinante saber que a família de Deus, com a família de Deus, ninguém mexe. Até os anjos se protegem. Vamos confiar então na proteção dos anjos. Continue conosco, temos mais 2 blocos ainda para meditar sobre os anjos. Deus te abençoe.